No capítulo 5, como os irmãos já leram. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Segunda Reis, no capítulo 5, e vai dizer assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão, homem, o que ele era, igreja? Valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Feche seus olhos nessa noite. O Senhor está aqui neste lugar. Vamos clamar ao Senhor mais uma vez, para que Ele fale conosco, para que Ele revele a sua palavra. Deus amado, nós estamos aqui, meu Senhor, na dependência do Teu nome. Meu Deus, fala conosco nessa noite, meu Senhor. Pai amado, nós estamos aqui, tem pessoas aqui, meu Deus, precisando de uma direção Tua, meu Pai. Senhor, nós cremos no Teu poder, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós cremos que o Senhor é poderoso
quando Deus ele quer quebrar o orgulho de um homem, o orgulho de uma mulher, ele usa o mais improvável que ele quiser. Aí Deus pega aquela menina e vai falar com ele: olha, eu sei onde tem a cura. Eu sei quem pode restaurar a tua saúde. Eu sei quem pode fazer o sobrenatural. Eu sei quem pode. Aí eu quero te dizer nessa noite que ainda tem profeta na terra. Ainda tem profeta que é usado por Deus na terra, que é usado para curar, para restaurar. Talvez você nessa noite já esteja já com seu coração abatido, entristecido, achando que não tem mais jeito, achando que não tem mais solução. Ah, mas o irmão falou, fulano falou, e até agora não aconteceu. Eu quero te falar nessa noite que tem profeta ainda na terra, que é usado por Deus, e se Deus falou, vai acontecer, vai se cumprir. Aí aquela menina vai e fala com o seu Senhor, e ele dá ouvidos para ela. Aí ele vai falar com o rei de Israel. Só que o rei de Israel não conhecia ainda Deus, não conhecia o poder de Deus. E aí ele fala: como eu vou poder fazer alguma coisa? Então vamos chamar esse profeta. Aí o texto vai dizer, resumindo, para a gente não perder tempo, que eles vão até a casa de Naamã, onde Naamã se encontra, onde o profeta Eliseu se encontra, e aí Naamã espera que ele fosse até ele. Ele esperava que o profeta fosse falar uma palavra, tocar nele, que ele fazer uma oração, quem sabe ele
Ele nasceu perfeito, andava perfeito. E em março do ano passado, ele começou a sentir uma dor na perna. E os médicos aqui diziam que não era nada, levei no ortopedista. Quando eu cheguei lá, ele nos desenganou completamente. Ele falou: olha, é uma doença rara, não tem cura, não tem o que fazer. Você pode até procurar outro profissional, mas não tem o que fazer. Liguei para o meu esposo foi lá, eu sem chão. Porque quem tem um filho, você recebe uma notícia dessa. Você tem Deus, mas não tem como você não sofrer. Porque se você pudesse, você colocava em você. E aí meu esposo chegou lá, e aí o médico falou para ele: olha, já conversa até com ele acerca da profissão dele. Porque ele não vai poder pegar peso, tem que ser uma profissão que ele fique sentado e tal. E a gente saiu de lá. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Uma doença que quanto mais coloca o pé no chão, mais o osso do ferro quebra. E aí, na igreja, uma pessoa falou assim para mim: ué, você é profeta, por que você não coloca a mão para ele ser curado? E aí Deus me fez lembrar dessa palavra, que não sou eu que curo. Não é o profeta que faz, quem faz é Deus. Quem faz é o Senhor. Aprove a Ele no dia que Ele quiser, Ele fazer um milagre na nossa vida. Enquanto o dia do milagre não chega, você não pode parar. Enquanto o dia do milagre não chega, você não pode se prostrar, você não pode. Eu estou falando para crente aqui nessa noite que precisa levantar a cabeça e entender que Deus te chamou com um propósito. Independente do que você está passando, Deus te chamou com um propósito. Levanta a tua cabeça, porque no dia que Ele quiser na gaçona, Ele vai fazer. Enquanto isso, você continua adorando. E aí eu fui para casa, eu chorei a igreja o dia todo, a noite toda, a madrugada toda, não dormi. E eu falei: Senhor, me dá uma direção, porque eu não aceito esse negócio. Quem sou eu para falar que eu não aceito ser provada, mas eu não aceito essa enfermidade? Porque você não pode se conformar. Não é porque você está na provação que você tem que se conformar com ela. E agora pronto, eu sou um coitada, não, Deus está me provando, e aí agora pronto. Não, você não pode se conformar. Você tem que continuar se prostrando e clamando e crendo no milagre, crendo que a vitória vai chegar. E o Senhor nos dá uma direção. E aí Deus nos deu a direção de outro médico. Chegamos nesse médico, ele confirmou que realmente era aquilo. Que realmente ainda não existe um remédio, um tratamento, algo que possa ser feito. E que a única coisa que poderia fazer é engessar ele, da cintura até o pé. E aí vou embora clamar mais ao Senhor. Como que eu vou ficar com um menino engessado e um bebê dentro de casa? Eu não sou daqui, sou de Tororó. Não tenho parente para me ajudar. E aí eu falei: Senhor, o Senhor permitiu, porque tudo é com a permissão dele. Entenda uma coisa nessa noite: até para Satanás querer tocar, tem que ser com a permissão de Deus. Tem que ser com a permissão dele. Entenda isso. Quando o crente começar a entender que tudo é a permissão de Deus, aí o negócio vai mudar. E eu falei: Pai, se o Senhor permitiu, então mostra que está com a gente. Porque a gente só não pode passar a provação sem Ele. Coisa difícil é essa, você passar sem Deus. Agora, se você passa com Ele, Ele te sustenta. Ele te sustenta, Ele te renova para orar, Ele te renova para permanecer de pé. Ele te renova para não cair, para você não perder o rumo. E aí eu encontrei um aparelho na internet, resumindo, que ele pudesse usar para não ter que engessar. E aí eu levei lá a foto e falei: doutor, e esse negócio aqui não pode? Aí ele: pode, mas é muito caro. A gente não dá nem essa opção. Eu parei de trabalhar desde janeiro para tomar conta dele. Eu não tinha R$1, igreja. O motor do carro tinha batido, porque é assim, né?
Deus falou no meu coração: movimenta a tua fé. E aí eu já quero te entregar isso nessa noite. Deus, Ele não quer uma fé parada. Ele quer uma fé em movimento. Mas como é missionário uma fé em movimento? É quando Deus te dá uma ordem e você não teme, e você não abaixa a cabeça, mas você levanta e você vai fazer, porque você está embaixo de uma palavra. E aí Deus falou: olha, movimenta a tua fé. Eu falei: doutor, pode marcar esse negócio para sexta-feira, que dia hoje é quarta. Eu não tenho dinheiro não, mas o meu pai tem e ele vai prover. Fomos para casa. Fizemos outro clamor, outra oração. No mesmo dia, igreja, Deus falou assim para mim: eu vou usar pessoas que nem te conhecem para te abençoar. E aí meu esposo preocupado, porque o homem é o provedor da casa. E o motor do carro batido, ia ter que passar cartão, ia ter que fazer 3 mil reais no aparelho. E eu falei: não se preocupa não, que a gente vai pagar à vista. E aí no mesmo dia, pastor, Deus começou a usar pessoas que eu nem conheço, de Feira de Santana, de Salvador, de não sei de onde, e caí no Pix de 50, 100, 300, 600, 800 reais, e foi caindo. E no mesmo dia, nós já tínhamos o dinheiro da horta, o dinheiro da cadeira, o dinheiro da cadeira de banho, já tinha tudo. Tudo já tinha, no mesmo dia. No mesmo dia, no outro dia. Isso é para você aumentar a sua fé, você entender que se você está embaixo de uma palavra, você precisa levantar a tua cabeça e crer que Deus está contigo, Ele vai fazer. No outro dia, eu mandei mensagem: filho, já estou com dinheiro, viu? Já mandou fazer? Ele: já mandei fazer, mas precisa de uma entrada. Eu falei: pronto, me dá aí o Pix. Pensou que até que eu era rica, mas sou. Se você tem um pai, dono do ouro e da prata, um pai que cura, que é provedor, você pode ter certeza que você tem a maior riqueza. Porque eu não estou falando de nada que a traça e o ferrugem vai corroer, mas eu estou falando da graça, eu estou falando da misericórdia, porque não é porque eu mereço, é porque Ele é bom. Ele é bom. E Ele proveu, igreja. E aí Naamã chega, escuta e vai obedecer, sem querer, sem vontade. Mas ele foi, porque ele precisava. E a necessidade faz isso com o crente. Quebra a gente, amassa a gente. Você não quer orar, mas você desce para orar porque você está precisando. Você não tem vontade nenhuma, mas você desce porque você está precisando. Deus, Ele sabe como Ele trabalha no vaso. Deus, Ele sabe como moldar. Deus, Ele sabe porque Ele tem um propósito e Ele não quer perder aquele que Ele tem propósito. Observe que Jesus ainda nem estava ali, não era o tempo de Jesus. Mas Deus, Ele trouxe graça e misericórdia, não para o povo de Israel, mas para um homem que era sírio. É Deus mostrando que Ele está aqui para abençoar mesmo, que Ele está para prover mesmo, para ter misericórdia e graça de nós. Igreja, aí o texto vai dizer que Naamã ele vai reclamando, porque não era o rio que ele queria, não era o rio que ele queria, mas ele foi e ele desce, ele dá o primeiro mergulho. Ele dá o primeiro mergulho e ele não vê nada acontecer. Aí ele dá o segundo, porque foram quantos? 7. Foram 7. E se no terceiro Deus tivesse
E aí Naamã continua. Naamã dá o 6º mergulho. E Naamã dá o 7º mergulho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E aí o texto vai dizer que quando Naamã levanta diferente. O texto vai dizer que quando Naamã levanta, ele não levanta mais o mesmo. Quando Naamã levanta, ele não levanta mais o mesmo homem, o homem que ele era antigamente, porque não tem como Deus tratar o vaso, trabalhar o vaso e ele permanecer da mesma maneira. Eu quero te falar uma coisa nessa noite: vai ter cura, vai ter milagre, e todos vão olhar para você e vão poder ver que teve mudança, teve cura, teve libertação, teve salvação na tua casa, porque você perseverou. Mas você não pode parar. É preciso perseverar. Naamã poderia ter saído daquele rio em desobediência, mas Naamã decidiu obedecer. Naamã decidiu que ele não ia parar, ele ia fazer aquilo que Deus estava ordenando para ele fazer. E aí muitas vezes a gente não recebe, igreja, porque a gente não faz aquilo que Deus está pedindo, quer fazer pela metade. Quer vir adorar, mas quer adorar pela metade. Quer vir servir, mas quer servir pela metade. E aí Deus dizendo: faça tudo conforme eu estou requerendo. Faça tudo conforme eu estou pedindo. Quer fazer a campanha, mas quer fazer a campanha pela metade. Chega no 3º elo, acha que não precisa vir mais. E aí Deus dizendo: faça por completo. E eu vou te falar, ó, na metade do caminho, no início pode até não acontecer nada, mas quando finalizar, eu quero te falar uma coisa: eu duvido que tua vida vai permanecer a mesma. Eu duvido que Deus ele não vai fazer se você, antes da vírgula da letra, não tem aí no coração, o coração tem mente e contrita ao Senhor. Eu duvido que ele não faça. Eu duvido que ele não faça. Aí, igreja, eu recebi uma palavra: olha, missionária, a cura na vida de Caleb vai ser mediante a tua fé. E eu falei: amém. E aí Deus falou para mim: pastor, você ministra muito sobre fé e sobre cura, agora você vai viver o que é fé. Porque Deus ele faz assim. Não queira questionar Deus o que você tem passado agora, porque eu vejo Deus curando o crente aqui nessa noite para ajudar a curar alguém. Eu vejo Deus curando aqui passados tenebrosos para te ajudar a curar alguém. Eu vejo Deus entrando no coração de crente aqui nessa noite e derramando um bálsamo de paz e tranquilidade para te ajudar a curar alguém. Porque é assim que ele faz. É assim que ele faz. Como que você vai falar de cura se você não for curada? Como se a salvação não entrar na tua casa? Como que você vai falar de salvação? Ele está pronto para salvar. Ele está pronto para entrar lá. Esteja pronta para obedecer ao Senhor. Esteja pronta. Papai está me dizendo aqui: olha, vou eu ter um encontro na madrugada com o crente aqui nessa noite. Esteja pronta a ouvir a minha voz. Esteja pronta a ouvir e a obedecer ao meu comando. Esteja pronto, esteja pronta. Te levanta, te levanta, te levanta dessa cama. O sono vai estar bom, mas ele vai te sacudir. Esteja pronta. Vai ser difícil. Doído, dolorido. Mas é assim que ele vai te usar para curar as feridas de outras pessoas. Tu chegou aqui nessa
Eu tinha motivos para não estar aqui nessa noite. Mas eu fiz uma promessa para o meu Deus. Eu não vou negar o teu nome. E aonde eu vou falar das tuas maravilhas e o quanto o Senhor é bom. Aonde eu for, eu preciso dizer que o Senhor é maravilhoso e que o Senhor ainda cura e ainda faz milagre nessa terra. Aí chegou um dia de fazer um exame. E aí eu usei a minha fé de uma maneira tão grande. Eu falei para minha esposa, eu falei, olha, vamos lá e quem sabe naquele exame um osso já não vai estar igual ao outro. Bora lá fazer esse exame. E a gente foi fazer. Fizemos o exame e quando entrou no carro eu peguei o resultado e olhei. Estava lá, do mesmo jeito. Um osso quebrado e um osso normal. E aí eu olhei para aquele exame. E aí Deus falou assim no meu coração, um louvor. E se Ele não quiser fazer o vento soprar, e se Ele não quiser fazer o mar se acalmar, e no meio dessa tempestade somente te restar a voz de um adorador, Ele falando contigo, questiona ou adora, questiona ou adora. Se eu nada fizer, use a sua fé, questiona ou adora. E eu não vou mentir pra você não, que eu tava com lágrima no coração, mas eu falei e eu gritei dentro daquele carro, eu prefiro adorar, eu prefiro adorar. Se o Senhor nada fizer, vou usar a minha fé, mas eu prefiro adorar. Ele está falando com crente aqui nessa noite. Ele usa a tua fé. Não para, não para. Usa a tua fé. Movimenta, movimenta, movimenta essa fé. É para você movimentar. É para você crer. Porque não importa o que o homem falou, vai ser como Deus disse. Você está embaixo de uma palavra. Se pega na palavra. Você está embaixo de uma palavra. Você não pode parar. Eu vejo Deus levantando pessoas aqui na oração. Eu vejo Deus levantando pessoas aqui que mesmo em meio do vale, mas continua adorando. Ei, eu vejo Deus colocando sorriso no rosto de crente aqui nessa noite, que ninguém vai entender nada, mas olha lá, a irmã está sorrindo. Como pode ela estar rindo? Olha como está a casa dela. Olha como estão os filhos dela, mas ela está rindo. Porque ninguém precisa saber, mas você está lá orando, você está lá clamando, você está lá chorando para a pessoa certa. Deus está falando com o crente aqui nessa noite. Para de procurar as pessoas erradas. Para de bater em portas que eu já fechei. Para de querer buscar recurso aonde eu não mandei. Para de querer contar o que você tem passado para quem eu não mandei. Conta para mim. Deus está dizendo, conta para mim. Primeiro você conta para todo mundo e esquece de contar para mim. Fala para todo mundo, chora para todo mundo, desabafa para todo mundo, na rede social, no Facebook, no WhatsApp. E esquece de falar primeiro para mim. Estou falando de mim mesma, porque a gente tem que pregar aquilo que a gente vive. E aí eu corria de um lado, corria para outro. Meu Deus, como é que vai ser esse negócio? E aí um dia, que Deus tem um mistério com a mulher na pia, gente. Eu não sei você, mas é o lugar que eu mais passo durante o dia. Ou coisa que multiplica um prato, né, para lavar. E você vai lavando e você vai conversando com Deus.
E você vai varrendo a casa e você vai falando com Deus. E aí Deus vai falando com você. E um dia Ele falou para mim: tudo, conte primeiro para mim. Fulano fez isso, fala primeiro para mim. Te chateou? Tá querendo denigrir a tua imagem? Conta primeiro para mim. Você está precisando de quê? Conta primeiro para mim. Eu sou o teu provedor. E Ele usa e move o coração das pessoas para te abençoar. É assim que Ele faz. Eu vejo Deus aqui nessa noite movendo o coração de pessoas para abençoar a crente aqui neste lugar. Movendo o coração de pessoas para trazer recurso para aquilo que você precisa. Porque é assim que Ele faz. Mas primeiro você conta para Ele. Primeiro você se abre para Ele. Primeiro você conta mesmo, chora mesmo para Ele. Fala: Pai, olha o que está acontecendo. E aí o psicólogo, já para finalizar, de Caleb, porque assim, eu quero te lembrar que a gente ainda está na terra, igreja. Não seja um crente, né, pastor, que leva tudo para o espiritual e vai sentar lá e vamos embora agora e esperar. Não, não é assim. Não é assim. Você precisa movimentar com fé. Deus, Ele deixou o homem aqui nessa terra. Quando Ele quiser fazer, Ele vai fazer, independente de homem, independente de médico. E aí meu filho estava ficando muito nervoso, porque é uma criança acostumada a correr, acostumada, né, a andar. Ele, muita energia para gastar, ele não podia sentado. E aí a psicóloga falou: olha, ele precisa voltar a estudar. Escute bem o que eu vou falar para você nessa noite. E eu já vou finalizar. Que é um testemunho, tem gente aqui precisando ouvir isso. E aí, pronto, eu sem trabalhar, estávamos construindo nossa casa, né? Paramos. Porque é assim, igreja, quando Deus Ele quer provar a sua fé, para você viver pela fé, Ele vai fazer. Ele fecha tudo. Você está entendendo? Você precisa entender. Você fala: mas gente, eu ganhava tanto dinheiro, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Mas quando Ele quer provar o vaso, quando Ele quer fazer, você entender o que é fé, Ele vai fazer. E aí tínhamos acabado de tomar um empréstimo, comprometeu o salário do meu esposo, né? Cobriu a casa, porque eu trabalhava, eu ganhava muito bem. Glória a Deus, né? Tinha um emprego e trabalhava. E eu falei: não, lá, só uma coisa, você assumir outra. Isso em dezembro. Em janeiro, a gente recebeu o diagnóstico. E eu tive que parar de trabalhar. E aí, como é que paga o aluguel? Como é que paga as coisas de cada um? Mas quem está no processo é Deus. Aí eu quero te entregar uma coisa, levante a tua mão nessa noite. Deus, Ele vai enviar o recurso. É assim que Ele fala no meu coração nessa noite. Ele não vai permitir nada se Ele não enviar o recurso para você. Ele vai enviar o recurso. Você não vai depender de ninguém, não vai depender do homem, você vai depender dEle. Estou eu enviando o recurso, diz o Senhor. E aí a médica falou assim: olha, ele precisa voltar à escola. E meu filho estudava em uma escola particular, uma escola cristã. E eu não podia levar para uma escola pública, porque o menino vulnerável na cadeira de rodas, né? Eu não ia saber se ia cuidar direito deles. E aí Deus falou: usa a sua fé, movimenta a sua fé, que agora eu estou usando. O processo faz duas coisas: te emagrece e te amadurece. É bom demais, igreja. Te amadurece na presença de Deus. Aí você cria, sabe o quê? Um couro grosso nas costas. Porque tem crente precisando parar de meninice. Ah, não vou na igreja não, irmã. Ei, Deus está falando: cria um couro grosso nessas costas e vai me adorar e vai fazer
Entramos no carro, pastor, e fomos. Porque Deus falou, pastor, que podia levar. Entenda, se você tem uma palavra, vai. Se você tem uma palavra do Senhor, levanta e vai. Movimenta por fé, porque o milagre pode acontecer no meio do caminho. As talhas foram enchidas quando Deus foi fazer aquele milagre, transformar a água em vinho. E aí o texto vai dizer que quando o mestre Sala olha, era só uma água. Ué, você viu água? Mas ele foi, e no meio do caminho, a água foi transformada. E aí a gente foi. Aí no meio do caminho, eu olho meu celular. Recebi um Pix de R$1.000. Eita, no caminho! Porque Deus ele faz assim, quando você te coloca de pé para fazer a vontade dele, no meio do caminho, na obediência, ele faz milagre. E aí quando cheguei em casa, eu mostrei para meu esposo. E aí ele vou te dizer, viu? É Deus mesmo. Pronto, na mesma hora eu já paguei o negócio. E aí agora eu quero fechar com um negócio que Deus está queimando aqui no meu coração. E eu já vou encerrar. Aí eu falei, vai aparecer quem foi que fez essa transferência de R$1.000. E aí sentei, orei, abençoei aquela pessoa. E aí ela me mandou mensagem. Vi uma história meu no Instagram. E aí ela falou, olha, Deus moveu o meu coração para te abençoar. E aí eu falei para ela, olha, eu louvo a Deus pela sua vida por ter escutado a voz de Deus. E aí expliquei para ela, falei, olha, foi a continha certinha. E aí ela falou uma coisa comigo, ela falou, se você lembra quando você teve Caleb? Aí eu falei, lembro. Aí ela falou, nós ficamos no mesmo quarto, lá no São Geraldo. E eu, Mariana, de primeira viagem, né, levei tudo que precisava e o que não precisava também. Porque quando a gente tem o primeiro filho, você faz de tudo nessa vida. E levei umas conchas que ajudam, auxilia a mulher a amamentar. Mas não precisei, graças a Deus. E o filho dela estava chorando muito, ela não estava conseguindo amamentar. E o esposo dela saiu para procurar, 10 horas da noite, e não encontrou. Voltou, e esse menino chorando, e o povo não queria dar o leite para esse menino, não, você que vai ter que amamentar. E aí eu falei para meu esposo, olha, pega na bolsa e dá para ela. Pega na bolsa e dá para ela. E aí dei. E ela falou, quando meu esposo chegar, eu te pago. Eu falei, não precisa pagar. Não precisa pagar, pode ficar para você. Eu estou lhe abençoando. Oh, igreja. Eu quero falar para você um negócio nessa noite, porque o mistério é forte. Tudo que você semear, você vai colher. Não faça uma campanha, não faça nada achando você que Deus vai se dar por esquecido, porque Ele não se esquece de nada e não fica devendo nada para ninguém. E há 5 anos atrás, eu semeei na vida daquela mulher. E há 5 anos agora depois, ela vem semear na minha vida. Porque essa é a lei da semeadura. Deus